Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Primeiramente, um bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para você que é de boa noite, nossos queridos galos da madrugada, aquele abraço, vocês moram especialmente aqui no nosso coração. Rapaziada, pois bem, dando prosseguimento aqui nesse nosso preparatório, de prática penal, nessa nossa disciplina de prática penal orientada para o exame de ordem, dando uma continuidade nos procedimentos. Vou abordar agora aqui o procedimento especial do Tribunal do Júri. Agora vejam só, o procedimento especial do Tribunal do Júri, ele é, em direito, o procedimento mais complexo que existe. Portanto, como o nosso objetivo é, de fato, uma percepção mais voltada para o exame de ordem, eu irei adotar uma didática orientada para o exame de ordem. Portanto, nós não vamos aqui verificar, nós não vamos aqui estudar aquelas questões mais atinentes à prática real do Tribunal do Júri. Vou deixar este estudo da prática real do Tribunal do Júri, teses de acusação, teses de defesa, eventuais exercícios de retórica, vou deixar isso para um outro momento, vou deixar isso para um curso separado, já que para este momento aqui não nos é interessante, dado que estamos orientados à prática simulada, estamos orientados à prática de OAB. Pois bem, dito isso, a primeira coisa que nós temos que compreender acerca do Tribunal do Júri é o seguinte: o que é efetivamente o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, pessoal, nada mais é do que um órgão judicial de primeira instância. Então, o Tribunal do Júri, ele é como qualquer outro órgão jurisdicional que você vá ter contato após o oferecimento de uma denúncia, ele é um órgão de primeira instância. Só que, por conta das peculiaridades atinentes ao procedimento, o júri ele ganha uma aura toda especial, notadamente porque o procedimento voltado para aqueles crimes que talvez sejam considerados os mais graves, para aqueles crimes ali que, se não são considerados os mais graves, são os crimes que acabam tendo uma maior repercussão, ou são aqueles crimes, como a gente chama, naturais, crimes que já existem aí desde o início dos tempos. Pois bem, primeira observação quanto ao Tribunal do Júri, portanto, é que se trata de um órgão judicial de primeira instância. Órgão judicial de primeira instância que integra a Justiça Comum. Então, o Tribunal do Júri não faz parte da Justiça Estadual, ele integra a Justiça Comum. Justiça Comum esta que pode ser estadual ou que pode ser federal. Sim, é bem possível que exista um Tribunal do Júri na esfera federal. E esse Tribunal do Júri na esfera federal, ele vai acontecer quando se tratar de um crime doloso contra a vida que disser respeito ou tiver como objeto ali alguma situação voltada ao interesse da União, alguma daquelas situações lá do artigo 109 da Constituição. Posso te dar um exemplo de um lamentável caso que aconteceu nos últimos anos, de um homicídio perpetrado contra um policial rodoviário federal lá no Tocantins. Este policial rodoviário federal, ele estava em serviço, foi morto em razão do seu cargo. Logo, a competência é da Justiça Federal. E aí você teve a realização do Tribunal do Júri na esfera federal. Agora, claro, em grande parte das situações, a regra aqui é que você vai ter o Tribunal do Júri na Justiça Estadual. Beleza? Tranquilo. Além disso, o Tribunal do Júri, ele é um órgão colegiado, porque ele é um órgão composto por mais de um membro, são vários membros ali que compõem o Tribunal do Júri, e além disso ele é um órgão heterogêneo. Por que ele é um órgão heterogêneo? Porque é composto por um juiz de direito juntamente a cidadãos quaisquer do povo.
cidadãos do povo que não possuem necessariamente uma formação jurídica, daí você tem, portanto, um órgão heterogêneo. De um lado, um juiz de direito, de outro lado, você tem cidadãos do povo. Interessante notar que o Tribunal do Júri, ele consubstancia a participação popular na esfera do judiciário. O Tribunal do Júri, ele vai ser para o judiciário aquilo que os projetos de lei de iniciativa popular vão ser para o legislativo, aquilo que o voto é para o executivo e também para o legislativo. No judiciário você não elege juiz. Aqui para a justiça, você no Brasil, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde existem essas eleições, você não elege promotor de justiça. Então a participação do povo no judiciário, ela é através da instituição do Tribunal do Júri. Nossa, professor, lá nos Estados Unidos, o promotor de justiça ele é eleito, ele é votado? Sim, o promotor de justiça ele é votado. Isso aqui é claro que é uma observação aqui até um pouco divorciada, bastante divorciada do nosso objeto, mas só em tom de curiosidade. Se você aí, tenho certeza que você é viciado em Netflix, você já assistiu aquela série Daredevil, aquela série O Demolidor, né? Que tem aquele ator lá, o Matt Murdock, um advogado criminalista ali que durante a noite vai bater lá nos bandidos. Ele até fisicamente parece comigo, tão bonito quanto. O Matt Murdock, ali naquela série, o melhor amigo do Matt Murdock, o Fog Nelson, ele na última temporada, ele tá concorrendo e disputando o cargo de promotor com outro sujeito lá. E aí lá no último episódio você vai ver até que ele desiste, já tô até dando spoiler, mas enfim. O fato é que lá nos Estados Unidos você tem a participação popular no judiciário de outras formas. Aqui no Brasil você não tem. Juiz aqui é concurso público, promotor é concurso público, não tem essa de votação. Beleza? Então o Tribunal do Júri acaba sendo a participação popular na esfera do judiciário. Pessoal, além disso, o Tribunal do Júri ele está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, especialmente o inciso 38, ele prevê a existência do Tribunal do Júri. Então, se você olhar na tela o inciso 38 do artigo 5º da Constituição, ele vai te dizer o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que ele der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então veja só, a primeira coisa que a Constituição vai dizer com relação ao Tribunal do Júri é que é garantida a plenitude de defesa. O próprio artigo 5º, em outro dispositivo, vai garantir a ampla defesa e o contraditório. Então, qual é a diferença de plenitude de defesa para ampla defesa? Primeiramente, a plenitude de defesa, ela se mostra enquanto uma plenitude de defesa técnica. A defesa técnica no âmbito do Tribunal do Júri, ela é uma defesa que vai poder abordar tanto aspectos de direito processual, como aspectos de direito material, como também aspectos metajurídicos. Você já deve ter ouvido falar por aí que o Tribunal do Júri é um teatro. Você já deve ter ouvido muita gente falar por aí que lá no Tribunal do Júri o advogado acaba apelando para questões psicológicas, acaba apelando para questões religiosas, políticas, enfim, questões metajurídicas, questões além do direito. E isso de fato ocorre e é permitido para a defesa, porque lá na Constituição está prevista a garantia da plenitude de defesa, abrangendo aí a plenitude de defesa técnica. Percebam, no entanto, que diferentemente do que a gente vê no dia a dia dos tribunais, o que está garantido é a plenitude de defesa. Não estamos garantindo aqui a plenitude de acusação. A despeito disso, você percebe na prática, você percebe no dia a dia, os órgãos acusatórios, lamentavelmente, também se utilizando de argumentos metajurídicos. A conduta adequada neste momento é sempre o advogado protestar ali no momento, deixar registrado que o Ministério Público está se utilizando de excesso de acusação. Agora, claro, e aqui uma dica de prática real, até que eu prometi que eu não ia dar, mas enfim,
você tem que ter cuidado, porque muitas vezes você, advogado de defesa, fica lá protestando e acaba que você gera antipatia nos jurados. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Pois bem, de qualquer modo, uma outra questão também é que a plenitude de defesa vai abranger a plenitude de autodefesa. Por que plenitude de autodefesa? Porque o réu vai poder aqui também apresentar sua versão dos fatos e se defender, se utilizando dos mais diversos argumentos. Portanto, a plenitude de defesa, ela vai abranger a plenitude de defesa técnica e vai abranger a plenitude de autodefesa. Pois bem, na linha B, o artigo 5º, inciso 38, já trata do sigilo das votações. O sigilo das votações, tratado na linha B, ele vai te traduzir a ideia de que a ninguém é dado saber o conteúdo, a ninguém é dado saber os votos dos jurados. E isso ocorre porque caso assim não existisse, caso assim não fosse, você poderia ter uma possibilidade muito grande de influências externas nos votos dos jurados. Vejam só, já que eu citei aqui a série Daredevil no Netflix, veja a pronúncia perfeita, Daredevil. Já que eu citei aqui a série Daredevil, a série Demolidor lá no Netflix, se você assistiu a última temporada, você também vai ver que em um determinado momento lá, quando o agente Nadim ele sai da sala lá das votações, onde eles vão votar se vão receber ou não uma denúncia contra o Wilson Fisk, o Thales Murdoch, o Demolidor, do lado de fora da sala com a sua super audição, ele ouve os jurados lá dentro sendo influenciados por um outro jurado, pelo Wilson Fisk, que está ali coagindo todos, dizendo que vai atrás da família, etc. Então veja, o sigilo das votações ele se dá justamente para garantir que não vai haver influência externa, para garantir que o jurado não vai ser chantageado, não vai ser ameaçado, enfim, para garantir o perfeito funcionamento do tribunal. Esse sigilo das votações ele vai se materializar de algumas formas diversas. A primeira delas é a chamada sala especial. A votação dos jurados ela não vai ocorrer no plenário, ela vai ocorrer em sala especial. Vejam que não é sala secreta, o termo técnico correto. Por que não é sala secreta? Porque sala secreta é como ocorre nos Estados Unidos, onde os jurados são trancados numa sala, nesta sala somente ficam os jurados e eles debatem entre si. E isto é sala secreta. Veja que aqui em São Luís do Maranhão, de onde eu estou gravando, há um erro terminológico, porque lá nos nossos 4 salões do júri, que temos aqui no nosso fórum, está lá dizendo sala secreta. Está errado aquilo ali. Não é sala secreta, é sala especial. E por que especial? E por que não secreta? Por que especial e não secreta? Especial porque é uma sala com a finalidade específica para que sejam nela conduzidas as votações dos jurados, mas ela não é secreta, porque lá ficam os jurados, os 7 do conselho de sentença, o juiz, o promotor de acusação, né, obviamente, e o advogado de defesa. Então ali vão ficar os representantes das partes. Não é, portanto, uma votação secreta. Não é, portanto, uma sala secreta. É secreta somente a votação individual de cada jurado. Além disso, lá nos Estados Unidos, você tem que os jurados, eles discutem, eles debatem entre si. Isso não ocorre no Brasil. No Brasil, nós temos a incomunicabilidade dos jurados. E essa incomunicabilidade é tanto uma incomunicabilidade com o público externo, como uma incomunicabilidade entre si. Os jurados não podem conversar entre si sobre as questões atinentes ao processo. A bem da verdade, o ideal é que o jurado não conversasse entre si sobre assunto nenhum, mas na prática acaba sendo tolerada a conversa ali sobre assuntos diversos e estranhos ao processo. Isso tudo, pessoal, vem para garantir a imparcialidade. Isso tudo vem para garantir
Porque se estamos numa situação onde quem vai decidir o mérito da causa é uma pessoa leiga, sem formação jurídica, esta pessoa leiga e sem formação jurídica, ela pode ser influenciada mais facilmente do que alguém, ao menos no que diz respeito a uma culpabilidade jurídica, uma culpabilidade penal, ela pode ser influenciada mais facilmente do que alguém que tem essa formação jurídica. Portanto, esse sigilo das votações, ele emerge para te garantir que você vai ter um julgamento imparcial. Beleza, rapaziada? Tranquilo? A linha C aqui do inciso 38, nós temos a soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos é algo bem importante. E a soberania dos vereditos, eu vou logo te dizer isso, ela deve ser lida a partir da localização topográfica do Tribunal do Júri na Constituição. Professor, que porra é essa que o senhor está falando? Localização topográfica, o que diabo é isso? O senhor está falando aula de geografia. Calma, galera, olha só. Onde na Constituição está localizado o Tribunal do Júri? Não é no artigo 5º, inciso 38? O artigo 5º trata do quê? Dos direitos e garantias individuais. Ótimo, beleza. Então, o Tribunal do Júri, ele é um direito e garantia individual. O Tribunal do Júri existe para dar mais direito de defesa a alguém que está sendo acusado. O Tribunal do Júri, ele existe em tese para potencializar as probabilidades de absolvição de alguém, para potencializar as chances de alguém que praticou uma conduta que causa um desequilíbrio social ser, entre aspas, perdoado por aquela sociedade que teria sido supostamente abalada. Então é esse o contexto de surgimento do Tribunal do Júri. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por dois motivos. Primeiramente, porque na prática o que nós percebemos é um índice de condenações imenso no Tribunal do Júri, a ponto de podermos dizer que, em vez de ser uma garantia do acusado, o Tribunal do Júri acaba se mostrando na prática como um instrumento mais acusador do que qualquer outra coisa. Além disso, eu estou também te falando isso para que você compreenda que a soberania dos vereditos deve ser interpretada a favor do indivíduo que está sendo julgado, isto é, a soberania dos vereditos como sendo um consectário do Tribunal do Júri, que é um direito e garantia individual, como eu acabei de te dizer, ela deve significar que a decisão dos jurados, por mais que seja uma decisão contrária à boa técnica jurídica, ela deve ser mantida quando isso potencializar os direitos do indivíduo, quando isto potencializar a liberdade. Então, a ratio legis, a razão de existir da soberania dos vereditos é simplesmente para garantir que um indivíduo que tenha cometido um crime, um fato típico, ilícito e culpável, que tecnicamente se adeque lá na conduta humana, nexo de causalidade, resultado, tipicidade formal, ilicitude material e formal, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, ainda que isso tudo esteja preenchido, que o indivíduo pode sim ser absolvido se aos olhos do jurado aquela conduta dele já se encontra socialmente de alguma maneira satisfeita, isto é, a clemência, o jurado pode absolver por clemência, ainda que contrárias às provas dos autos. É nesse sentido que deve ser lida a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos, ela não deve ser lida no sentido da punibilidade. A soberania dos vereditos, ela não deve ser lida no sentido de que a decisão dos jurados não vai poder, ainda que condenatória, ela não vai poder ser modificada por um tribunal contra o réu, a favor do réu. A decisão dos jurados
ela é soberana e, portanto, o réu tem que sair preso. Não, essa não é a leitura correta de soberania dos vereditos. Essa é uma leitura punitivista e não é isso que a Constituição quer, dado que coloca o tribunal do júri nos direitos e garantias individuais. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque, pessoal, estou abrindo aqui o pacote anticrime e vocês vão ver na tela aí de vocês agora as alterações trazidas pelo pacote anticrime. Uma delas diz respeito exatamente a essa situação do indivíduo sair preso ou solto. Por quê? Porque uma das alterações perpetradas no tribunal do júri foi aquela de que se o indivíduo é condenado a uma pena maior do que 15 anos, ele vai imediatamente ser recolhido à prisão. Veja que isso está aí na sua tela. Artigo 492, inciso 1º, a linha E. O presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra-se presentes requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Rapaziada, isso aqui é você interpretar a soberania dos vereditos contra réu. Isso aqui é você interpretar um direito individual contra o indivíduo. Isso aqui é um oxímoro, isso aqui é um absurdo, é uma excrescência. Então veja que, lamentavelmente, perdoem-me pela empolgação, mas lamentavelmente no dia a dia dos tribunais nós temos aí essas interpretações absolutamente desvirtuadas. E aqui, permissa venha, a soberania dos vereditos ela foi desrespeitada pelo próprio presidente do STF. Ela teve uma interpretação equivocada, para utilizar uma palavra, uma expressão melhor, pelo próprio presidente do STF quando do seu discurso de posse, na medida em que falava o eminente ministro Dias Toffoli que não se podia mais aceitar que o indivíduo fosse condenado e saísse solto do tribunal do júri, que isso era um desrespeito à soberania dos vereditos. Concessa venha, repito, quem sou eu para questionar a hermenêutica de um ministro do STF? Mas me parece, enquanto professor de direito penal, e dado que essa não é a área de especialidade do ministro, mas me parece que essa não é a técnica penal de interpretação mais adequada e que venha a cumprir com a função do Instituto. Beleza? Mas enfim, feita essa observação aí de índole política, né, por assim dizer, de índole hermenêutica, o que mais que nós temos a falar acerca da soberania dos vereditos? A soberania dos vereditos ela vai ter um significado prático bem tranquilo. Ela vai significar que a decisão do conselho de sentença de mérito, né, decisão no que diz respeito efetivamente ao mérito da causa, ela não vai poder ser reformada por juízes togados. Então, juízes togados não poderão reformar a decisão do conselho de sentença. Como assim, professor? Juízes togados não poderão reformar a decisão do conselho de sentença? Eu sinto que tem mais nessa frase do que o senhor está querendo dizer. Olha só, o senhor está querendo dizer mais do que está falando, perdão. Olha só, a sentença do tribunal do júri ela é um ato complexo. Por que um ato complexo? Porque parte dela vai ser tomada pelo conselho de sentença, aquela parte afeta ao mérito, se o indivíduo é culpado, se ocorreu crime, se o indivíduo é culpado, se houve qualificadoras. Essa parte mais afeta ao mérito, ela é de competência dos jurados. E um tribunal de juízes togados, um tribunal de desembargadores, que são juízes togados, não pode reformar esta decisão, não pode modificar o conteúdo desta decisão. Eles podem anulá-la, anular a decisão, mas não vão poder efetivamente proferir uma nova decisão. Já com relação à outra parte da sentença, que diz respeito efetivamente à dosimetria da pena, onde ali o juiz presidente é que vai ter a competência de dizer qual que é a pena, qual que é o regime inicial de cumprimento, etc. Quanto a esta parte, o tribunal vai poder proceder
totalmente a rescisão da decisão de base. Então, a soberania dos vereditos ela vai significar que a juízes togados não é dado proceder à modificação da decisão do Conselho de Sentença. Beleza? Tranquilo? Uma última observação antes de passarmos para a última característica lá do artigo 5º. A decisão dos jurados, portanto, apesar de soberana, ela é recorrível, tá? Nós temos uma tese que, inclusive, foi uma das teses de nosso TCC quando concluímos a especialização na PUC, né, do Rio Grande do Sul, que é uma tese de que o direito de recurso, o direito de apelar com base na decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não é um direito deferido à acusação. Mas, enfim, essa é uma tese minha de lege ferenda. O fato é que hoje significa que, apesar da soberania dos vereditos, significa o artigo 593, a linha o 593, inciso 3º, alíneas A a D, ele prevê as hipóteses que você vai poder recorrer, sim, das decisões do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri. Beleza? Tranquilo? A linha D agora, do inciso 38 do artigo 5º, que faltava a gente ler. Aqui trata da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quando a Constituição fala que o júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, ela está traçando uma competência mínima. Nada impede que a lei ordinária alargue esta competência. Então, o que a Constituição está falando é que, no mínimo, compete ao Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida. No mínimo. Pode vir uma lei infraconstitucional e dizer que compete ao júri mais coisa. Esta lei, no entanto, hoje em dia, ela já existe, professor? Já existe. O CPP mesmo prevê. O CPP traz hipóteses de conexão e continência e nessas hipóteses é perfeitamente possível que você tenha um crime que não é de competência do Tribunal do Júri sendo processado no Tribunal do Júri, no rito do Tribunal do Júri e pelo Conselho de Sentença julgado. É um caso muito comum quando um indivíduo pratica um homicídio acompanhado de um menor de idade, ele responder não somente pelo homicídio, mas pela corrupção de menores. Isso é o que mais acontece no dia a dia dos tribunais. Então veja que o CPP, uma lei ordinária, portanto, tem status de lei ordinária, embora surgido como decreto-lei, o CPP traz regras ali de conexão e essas regras elas já alargam a previsão constitucional de competência para os crimes dolosos contra a vida. No entanto, como eu falava no início, o ser julgado pelo Tribunal do Júri é um direito fundamental do indivíduo. Aqui estamos diante de uma cláusula pétrea. Não pode vir uma lei e dizer que não compete ao Tribunal do Júri julgar homicídios. Isso seria inconstitucional, tá? Isso seria, para alguns, a depender da teoria que se adote aí no direito constitucional, isso seria impossível de ser modificado mesmo via emenda constitucional, porque se trataria de cláusula pétrea. Beleza? Tranquilo? Rapaziada, então basicamente quanto às previsões constitucionais, a previsão do júri na Constituição, os princípios do Tribunal do Júri, basicamente é isso. Eu só faço uma última observação para algumas coisas que o examinador pode querer te confundir. Latrocínio é roubo qualificado pelo resultado morte. Não vai a júri, tá? Latrocínio não vai a júri. Ato infracional, um menor chegou endiabrado, estava com o diabo no couro, chegou com uma serra elétrica, matou todo mundo cortado. Era o menor Leatherface, lá daquele filme Massacre da Serra Elétrica, o menininho da Serra Elétrica. Não adianta, o moleque, por mais diabão que ele seja, ele não vai a júri. Isso aqui, no caso, você vai ter ato infracional, vai seguir ali os ritos e as demandas, as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Tranquilo. O que mais não vai a júri? Foro por prerrogativa de função. Isso aqui despenca em prova, mas até de primeira etapa. Foro por prerrogativa de função que esteja previsto na Constituição. Se você tem crime doloso contra a vida praticado por um indivíduo que tem foro por prerrogativa de função previsto na CF, este indivíduo ele não vai a júri,
tá? Vai seguir o trâmite da prerrogativa de função. Beleza? Se é previsto só em Constituição Estadual, aí ele já vai a júri, caso, por exemplo, de vereador, geralmente. Para além disso, o que mais pertinho dizia aqui são os crimes políticos. Lembro que lá na campanha presidencial de 2018, houve aquele atentado lá praticado pelo Adélio, né? Adélio, se eu não me engano o nome do sujeito, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, à época candidato. Aquela situação ali do Adélio, ela foi, na minha interpretação à época, uma tentativa de homicídio, portanto viria a júri. Mas houve muitos professores e houve inclusive o delegado do caso também, se eu não me engano, teve essa interpretação, classificando aquilo ali como um crime político. Sendo um crime político, não vai a júri. Crime político praticado contra o presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF, não vai a júri, beleza? Essas são as principais exceções assim que me passam de cabeça. Lembramos que nós não estamos dissecando totalmente o tribunal do júri, estamos falando somente aquilo que é mais relevante para fins aí do nosso queridíssimo exame de ordem. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Então vamos adiante, agora sim mergulhando no procedimento. Olha só, o procedimento do tribunal do júri, ele é um procedimento bifásico. Por que ele é um procedimento bifásico? Porque ele tem duas fases. É um procedimento bifásico porque tem duas fases. Porra, professor, fala sério. Eu já tô aqui meia hora de vídeo pro senhor vir aqui uma hora dessa me falar um negócio desse. Vou pausar essa porra, vou fechar aqui esse navegador, não vou mais assistir nada. Calma, Roberto Carlos. Não te exalta. Olha só. É um procedimento bifásico pelo seguinte: como quem vai decidir o mérito da causa? Como quem vai decidir o mérito da causa? São pessoas leigas, são cidadãos do povo. Então, você aqui vai ter que ter uma segurança maior para submeter a liberdade de alguém à apreciação de quem não tem formação jurídica. Caso contrário, você coloca a liberdade daquela pessoa em bastante risco. Como assim, professor? Você vai ter no procedimento do tribunal do júri essas duas fases, porque a primeira fase é como se fosse um imenso juízo de admissibilidade. É como se fosse uma grande análise de prelibação. Por quê? Porque ali na primeira fase nós vamos ter o chamado iudicium accusationis, ou sumário da culpa. A primeira fase do procedimento do tribunal do júri, ela objetiva única e exclusivamente verificar se existe materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. É esse o objetivo da primeira fase do tribunal do júri. Você vai ter um procedimento que, mutatis mutandis, vai ser bem semelhante ao procedimento comum ordinário. E, ao final, o juiz, ao invés de prolatar uma sentença, ele pode até prolatar uma sentença, mas ao invés de prolatar uma sentença condenatória, ele, caso verifique a existência de indícios de autoria, ele vai submeter o sujeito ao plenário do júri, dando início aí à segunda fase, que é o iudicium causei. Beleza? Então, o sumário da culpa é a primeira fase na qual o Estado reconhece o direito de submeter o indivíduo a julgamento pelo conselho de sentença. Ok? Beleza? Tranquilo? Desnecessário dizer que todos os crimes que vão ao tribunal do júri, que vão ao plenário do júri, que são de competência, que seguem o rito procedimental do tribunal do júri, são crimes de ação penal pública incondicionada. Não obstante, é perfeitamente possível que você tenha aqui uma queixa-crime. Qual hipótese, professor, que nós vamos poder ter uma queixa-crime no tribunal do júri? O senhor está falando loucura, eu nunca vi isso. Podemos sim em duas situações. Primeira delas, nós podemos ter um crime de ação penal privada conexo com um crime doloso contra a vida. Geralmente aqui o juiz presidente ele vai separar os processos, tá? O juiz sumariante, no caso, ele vai separar os processos, é muito provável que isso ocorra. Ou a segunda etapa que nós podemos ter aqui, a segunda possibilidade, é o Ministério Público pode chegar
a ter um comportamento inerte, perdeu o prazo para oferecimento de denúncia e aí surge o prazo para a própria vítima apresentar, oferecer a sua queixa-crime subsidiária, né? A sua queixa-crime ali que vem a substituir a denúncia. E aí, nesse caso, você teria uma ação penal privada subsidiária da pública no âmbito do Tribunal do Júri. Também é um fato raríssimo. Beleza? Tranquilo. Quanto a esse procedimento, eu disse que ele era praticamente idêntico ao procedimento comum ordinário. Nós não vamos perder muito tempo aqui. O que ele vai ter de idêntico, o que ele vai ter de diferente? Olha só, rapidão. Início, oferecimento da denúncia. A denúncia, tal qual a do procedimento ordinário, vai seguir aqueles requisitos tudinho lá que a gente já estudou do artigo 41. Exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação do crime com todas as suas circunstâncias, etc, etc. A denúncia, contudo, ela deve enfatizar o seguinte: a existência de ânimos necandi, a existência de dolo de matar. Por quê? Porque só é competente o tribunal do júri caso haja um crime doloso contra a vida. Logo, é imperioso que a denúncia demonstre a existência desse ânimos necandi. Tá certo? Tranquilo. Professor, rapidão, quais são os crimes dolosos contra a vida? Ah, Roberto Carlos, tu ainda tá nessa? Tá difícil para ti. Olha só, rapidão. 121 homicídio, 122, olha, 122 foi modificado em dezembro de 2019, tá? Cuidado. 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Esse dispositivo foi modificado em dezembro de 2019 e agora não é mais somente participação em suicídio, mas também participação em automutilação. Agora o delito passa a admitir tentativa. Agora não é mais necessário que haja pelo menos uma lesão grave para que o sujeito seja punido. Não. Até se a modalidade tentada é possível, então qualquer tipo de lesão, ou mesmo que não exista lesão, acaso se demonstre que o sujeito com seu comportamento tentou induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio ou à automutilação, ele vai poder ser julgado no âmbito do júri. Professor, a automutilação, por que isso aí surgiu? Pessoal, isso aí surgiu por conta daquele jogo Baleia Azul. Vocês lembram daquela história I Am Whale, que o pessoal saía botando aí no Twitter e que aí várias crianças chegaram a se mutilar. Há notícias, inclusive, não sei a veracidade nessa época das fake news, né? Mas há notícias até de crianças que chegaram efetivamente a se matar. Enfim, o fato é que está contemplada a automutilação no 122. Beleza. Portanto, são de rito do júri 121 homicídio, 122 participação em suicídio ou automutilação, 123 infanticídio e do 124 a 128 está sendo tratado o aborto. Então são só esses 4 crimes que vão para o tribunal do júri. Professor, o senhor está esquecendo de um, genocídio. Genocídio vai a júri, professor. Roberto Carlos, cuidado. Genocídio não necessariamente vai a júri. Por quê? Porque o genocídio só vai a júri se você quiser extinguir um grupo nacional, religioso, étnico, racial, através de homicídios. Mas é possível você perpetrar genocídios por outras condutas que não de matar, que não homicidas. Você pode, por exemplo, praticar genocídio mediante sequestro, sequestrando todos os homens ou todas as mulheres de uma tribo, por exemplo, impedindo que eles reproduzam. Você pode praticar mediante lesões corporais gravíssimas. Imagina você pegar aquela tesoura de jardim e negócio nefasto isso aqui que eu vou falar, mas você cortar ali os órgãos reprodutores masculinos do membro de determinada tribo, não vão conseguir reproduzir, você vai estar ali podendo praticar o crime de genocídio. De qualquer modo, ficam essas observações. Vamos adiante. Número de testemunhas que o Ministério Público pode arrolar na denúncia e que eu também vou poder arrolar na defesa, também assemelhado ao procedimento como ordinário, serão 8 testemunhas, beleza? Se aqui é tudo assemelhado ao procedimento ordinário, qual é a ordem dos atos? Vamos lá, a ordem é essa que está aí na tua tela. Olha só, primeiro, oferecimento da denúncia, segundo, juízo de admissibilidade. O juiz vai verificar se recebe ou não a denúncia. Terceiro, citação pessoal. Quarto, resposta à acusação. Depois, e isso aqui é uma observação interessantíssima, oitiva do Ministério Público, tá? Depois que o sujeito responde à acusação, o juiz tem que ouvir antes
o Ministério Público antes de designar a audiência. Ouviu o Ministério Público, designa a audiência de instrução. Ao final da audiência de instrução, teremos 4 possibilidades de decisão: impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou decisão de pronúncia. O que a gente vai ver nestas decisões? Quais são as características delas? Olha só, antes de eu falar dessas decisões, vamos ratificar bem aqui. Diferenças do júri para o procedimento comum ordinário até aqui nessa primeira fase. Primeira delas, o MP tem que ser ouvido 5 dias após a resposta, no prazo de 5 dias após a apresentação da resposta à acusação, numa espécie de réplica. Isso está no artigo 409 do Código de Processo Penal. Além disso, a segunda diferença do procedimento do sumário da culpa do Tribunal do Júri para o procedimento comum ordinário é que no sumário da culpa do júri, a absolvição sumária só vai poder ocorrer depois da audiência de instrução. A gente viu que lá no procedimento ordinário o juiz pode absolver sumariamente logo que vai fazer o juízo de admissibilidade e também depois da resposta à acusação. No procedimento do júri, não. Ele só vai poder fazer essa absolvição sumária lá depois da audiência de instrução. Terceira diferença do procedimento do júri para o procedimento comum ordinário. Aqui não há a possibilidade não há a previsibilidade de se requerer novas diligências ao final da audiência. Não obstante, isso é perfeitamente possível. Da mesma forma, não há a previsão de apresentação de alegações finais por escrito ao final da primeira fase. Não obstante, também é perfeitamente possível na prática. Beleza, rapaziada? Tudo tranquilo? Satisfeitas aí as principais diferenças? O que mais que a gente tem a observar aqui acerca do sumário da culpa? As 4 decisões possíveis ao final da primeira fase, ao final do sumário da culpa. Quais são essas 4 decisões? Vamos lá. Primeira delas, a primeira decisão possível é a decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia, ela está prevista no artigo 414 do CPP. E lá está dizendo que o juiz, não se convencendo da materialidade ou da existência de indícios de autoria, impronunciará o acusado. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse dispositivo. Na tela, portanto, dispositivo aí da impronúncia, artigo 414 do CPP. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que ver. Esta impronúncia, ela não é uma sentença, tá? Você vai ver o próprio CPP se referindo a ela como sendo uma sentença, mas ela não é uma sentença. Por que ela não é uma sentença? Porque se trata de uma decisão que não analisa o mérito. Ela é uma decisão interlocutória, mista, terminativa, tá? É uma decisão ali que encerra uma fase do procedimento, encerra um procedimento, terminativa. Encerra o procedimento, termina com o procedimento, ela não julga mérito, não se trata aqui de sentença. A despeito disso, o CPP usa a nomenclatura sentença de impronúncia. Veja, para além disso, que o parágrafo único do artigo 414 que a gente acabou de ler, ele prevê para você que essa decisão ela faz coisa julgada formal. Por que ela faz coisa julgada formal? Porque ela é tomada com base na cláusula rebus sic stantibus, isto é, enquanto se mantiverem as circunstâncias de fato que ensejaram a decisão, de modo que, enquanto não ocorre a extinção da punibilidade, se surgir prova nova, você vai poder ter um novo processo, pode haver uma nova
denúncia. Prova nova pode ser uma prova totalmente nova, que não existia antes nos autos, uma prova aqui substancialmente nova, como nós chamamos, ou pode ser uma prova formalmente nova, isto é, uma nova versão de uma prova que já constava nos autos. Beleza? Tranquilo, rapaziada? Quanto à impronúncia, e aqui é o ponto que é importante para a sua prova de OAB. Lá na tua prova de OAB, se cair uma decisão de impronúncia, o recurso cabível é o de apelação, tá? Apesar de não ser sentença, cabe apelação. Opa, peraí, professor. Não se preocupe que não quero perguntar para o senhor o negócio de ser decisão interlocutória e caber apelação, não. Eu quero saber o seguinte. O senhor falou que se lá na minha prova da OAB cair uma impronúncia, eu vou poder entrar com recurso de apelação? Mas como assim? Se eu sou réu, eu sou advogado do réu, a impronúncia não é uma decisão que encerra o processo e, portanto, não submete o réu a júri, por que eu vou ter interesse recursal para interpor uma apelação? Por que eu vou ter esse interesse recursal? Pessoal, cuidado. O réu, ele tem sim interesse recursal para interpor apelação perante a decisão de impronúncia, embora essa decisão o beneficie. Por que ele tem esse interesse recursal? Porque é possível que aos olhos dele, réu, seja caso de absolvição sumária. E a absolvição sumária é uma decisão que analisa mérito, aí sim é uma sentença, analisa mérito. É uma decisão que faz coisa julgada material. Ainda que surja prova nova, se fez coisa julgada material, não vai poder haver um novo processo, como é o caso da decisão de impronúncia. Portanto, a absolvição sumária é uma decisão muito mais benéfica para o réu e ele pode sim interpor apelação nesse caso, se ele estiver objetivando ali uma absolvição sumária. Pessoal, para além disso, tomem cuidado para não confundir impronúncia com despronúncia. Impronúncia, juiz sumariante, né, o juiz da primeira fase do júri, ele vai lá e diz que não está convencido da existência de indício de autoria e da materialidade. E aí ele não pronuncia o sujeito. Lá na despronúncia vai ocorrer quando o juiz pronuncia, você recorre para o tribunal e o tribunal transforma a pronúncia do juiz em uma impronúncia. Isso aí é uma despronúncia. Beleza? Tranquilo? Pois bem, próxima decisão aqui pertinente, desclassificação do delito. A desclassificação do delito está prevista no artigo 419 do CPP, que já está aí na sua tela. Diz o seguinte: quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, crime não doloso contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que, ou seja, remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Primeiramente, pessoal, olha só, está dizendo aqui que o juiz, só quando ele não for competente para julgar, que ele vai remeter o processo para o juiz que for competente. Que situação é essa? Cidade como São Luís, quem tem competência para processar crime doloso contra a vida são as 4 varas do Tribunal do Júri que tem aqui em São Luís. Aí o juiz, nesse caso, vai remeter o processo, se ele resolver achar que não é um crime doloso contra a vida, vai remeter o processo para uma outra vara criminal, que não seja do Tribunal do Júri. Agora, em municípios que tem comarca, que tem uma vara única, em comarcas de vara única, vara com competência unificada, nenhum problema o juiz proceder a esse julgamento. Beleza? Tranquilo? Olha só, cuidado, porque quando a gente usa o termo desclassificação, vem a ideia que você está tirando de uma situação mais grave para uma menos grave. Esta é uma ideia falsa, tá? Veja que o crime de homicídio qualificado tem pena de reclusão de 12 a 30 anos e você pode desclassificar de homicídio qualificado para um crime aí de extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, que tem uma pena de 24 a 30 anos e, portanto, é muito mais grave. Então tenha cuidado. O fato aqui é, o juiz verifica que não se trata de crime doloso contra a vida e, portanto, remete os autos àquele juiz que seja competente. Atentem-se ainda que o juiz, quando vai remeter esses autos, ele deve se abster de entrar em muitos detalhes acerca da classificação do crime que ele julga ser a adequada. Caso contrário, ele vai estar se imiscuindo no papel do novo juiz e vai estar adentrando a decisão de mérito do novo juiz. Beleza? Tranquilo?
Próxima decisão, absolvição sumária é a terceira possibilidade aqui na fase do sumário da culpa. A absolvição sumária, pessoal, com relação ao tribunal do júri, ela não está prevista no artigo 397, ela está prevista no artigo 415. Olha o que diz o artigo 415 do CPP. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, inciso 1º, provada a inexistência do fato. Inciso 2º, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Inciso 3º, fato não constituir infração penal. Inciso 4º, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. A despeito de se tratar aqui de um artigo diferente, nós temos quase todas as hipóteses lá, temos as mesmas hipóteses, né, do 397. Olha só, inciso 1º, provada a inexistência do fato. Aqui é a ausência de materialidade, o fato não ocorreu. Inciso 2º, provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Aqui é a inexistência de autoria, aqui não há autoria, negação de autoria. Inciso 3º, atipicidade da conduta, o fato não constituir infração penal. Inciso 4º, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime, aqui são as hipóteses excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Olha só, pessoal, a natureza jurídica da absolvição sumária é de sentença. Se trata de uma decisão de mérito, desafiável via apelação. Beleza? Última observação. Inimputabilidade. Se o sujeito, o juiz a esse momento aqui chega à questão, chega à conclusão de que o réu é inimputável. O que ele faz? Questionamento. Se o juiz chegar à conclusão de que o réu é inimputável após o final da primeira fase, nós temos duas possibilidades. Olha só. Cuidado, isso aqui é um momento de muita atenção. O que a gente faz, juiz, o que a gente faz com quem é inimputável? A gente não aplica uma decisão que é chamada de absolvição imprópria, uma decisão absolutória imprópria. Absolutória porque a gente diz que se ele é inimputável não tem culpabilidade. Imprópria por quê? Porque se ele não tem culpabilidade, ele não comete crime, mas ele não vai poder sair por aí andando livre. Por quê? Porque vai ter que sofrer uma medida ou de internação ou de tratamento ambulatorial. Então veja, se o sujeito é inimputável e juiz, chega a essa conclusão, a gente prolata uma decisão absolutória imprópria, não é isso? Beleza. Aqui, eu, juiz, ao final da primeira fase, vou poder prolatar essa decisão? Vou, mas só em uma situação, na outra eu não vou. Como assim? Imagina só, o que é melhor para o réu? Ele ter uma absolvição imprópria e continuar indo para o hospital ou ficar internado no hospital, ou ele ser completamente absolvido e ficar completamente livre? O que é melhor para ele? Ficar completamente livre, não é? Beleza. Então, olha só, o juiz sumariante só vai poder prolatar a decisão absolutória imprópria, impondo uma medida de tratamento ambulatorial ou de internação ao final da primeira fase do júri. Ele só vai poder fazer isso se essa for a única tese da defesa. Por quê? Porque se houver outra tese de defesa, é possível que essa outra tese de defesa seja mais benéfica que a da inimputabilidade. E aí, nesse caso, o juiz deve submeter o réu ao tribunal do júri, para que lá no tribunal do júri ele tenha a chance de ter essa absolvição total. Então imagina só, olha, eu sou advogado, trago duas teses. Uma, meu cliente atuou em legítima defesa. Outra, caso você não entenda que ele não atuou em legítima defesa, ele era inimputável. Trago aqui duas teses. Vê só, a legítima defesa não é muito melhor do que a inimputabilidade? Porque a legítima defesa já absolve ele totalmente. Então, nesse caso aqui, o juiz vai efetivamente pronunciá-lo e submetê-lo ao tribunal do júri. Caso contrário, caso a única tese seja a inimputabilidade, então aí nesse caso o juiz vai, desde logo, vai absolver impropriamente e no caso nós teremos aí a inimputabilidade reconhecida de plano, decisão absolutória sumária imprópria. Cuidado!
se cair na tua prova, o que é absolvição sumária imprópria. É isso que eu acabei de falar. É quando o juiz absolve impropriamente ao final da primeira fase do tribunal do júri. O nome disso é absolvição sumária imprópria. É a única hipótese de absolvição sumária imprópria. Por quê? Porque quando eu tenho absolvição imprópria lá no procedimento ordinário, essa absolvição imprópria lá no procedimento ordinário, ela vem após o incidente de insanidade mental, isto é, após um procedimento com contraditório, ampla defesa, após uma audiência, entre aspas, se for o caso também. Aqui no tribunal do júri, isso tudo já ocorreu ao longo da instrução, já que o juiz não pode absolver impropriamente mesmo no começo do procedimento, da primeira fase do júri. Beleza? Tranquilo? Cuidado. Se for o caso, você faz o seguinte, você volta o vídeo e vê de novo, porque isso aí é bem chatinho de você gravar, beleza? Tranquilo, não se preocupa que essa aula não é igual o disco LP da Xuxa, quando você voltava aí para ver ao contrário, você ouvia um monte de loucura, um monte de doidice. Depois vocês deem uma olhada aí nesta lenda urbana. Beleza, rapaziada? Tranquilo. Então vamos adiante. Última possibilidade de decisão na primeira fase do tribunal do júri é a decisão de pronúncia. E o que é a decisão de pronúncia? Na tela para vocês o artigo 413 do CPP. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente, no caso da manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Olha só, pessoal. Decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é uma decisão que o objetivo do juiz é chegar a um binômio. Certeza da materialidade, veja que não é indício de materialidade, é certeza. Certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria. É um juízo de admissibilidade no qual o juiz vai verificar se existe realmente plausibilidade, verossimilhança naquela acusação para que haja uma submissão do sujeito ao julgamento pelo plenário do júri. Trata-se de um juízo de prelibação, onde vai ser verificada a existência de um fumus comissi delicti, a existência de um fumus boni iuris, para quem preferir este termo. Não gosto do termo fumus boni iuris para este caso, porque você vai verificar aqui justamente se existe fumaça do cometimento de um crime. Eu não posso considerar que um crime é um bom direito, né, para usar o termo fumaça do bom direito. Enfim, polêmica do indúbio pro societate. Olha só, por muito tempo vigorou na doutrina e na jurisprudência a ideia de que nesta fase se aplica o indúbio pro societate, de modo que se o juiz tiver dúvidas acerca da autoria, ele deve pronunciar o réu e aí o tribunal do júri, o conselho de sentença, vai decidir efetivamente se acaba condenando ou não o sujeito. No entanto, de uns últimos anos para cá, maiormente após recentes posicionamentos do STF, capitaneados até pelo ministro Gilmar Mendes, nós temos que o tribunal do júri, a primeira fase do tribunal do júri, ela deve ser norteada também pelo indúbio pro réu, tá? Então aqui, se o juiz tiver dúvida, ele não deve pronunciar, beleza? Anotou? Ótimo. Agora apaga. Isso que eu acabei de dizer aqui serve para você utilizar em recurso, serve para você dar aula, mas para a prática ainda vige essa ideia majoritária aí para a questão de concurso. A prática, lamentavelmente, ainda vige essa ideia pervertida de que se aplica aqui o indúbio pro societate, apesar de não haver nenhum artigo de lei tratando acerca disso. É lamentável. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Vamos adiante. Natureza jurídica da decisão de pronúncia. Também você vai ver
que a decisão de pronúncia é, por muitos, inclusive pelo CPP, chamada de sentença, mas não é sentença. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Aqui ela é interlocutória porque ela é uma decisão que não analisa, é uma decisão, mas que não analisa o mérito do processo. Ela é mista porque ela põe fim a uma fase procedimental, e ela é não terminativa porque, muito embora ela ponha fim a esta fase procedimental, ela é uma decisão que não põe fim ao processo. Se não é sentença, não é correto eu utilizar o termo coisa julgada. Então ela é uma decisão que faz ou não faz preclusão, beleza? Muito possível que caia na sua prova uma decisão de pronúncia para você, diante dela, recorrer. Neste caso, o recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o RESE, recurso em sentido estrito. Beleza? Tranquilo? Pessoal, olha só. Algumas últimas observações acerca da pronúncia. São algumas últimas, mas são mais ou menos 10 observações. Vamos lá. Primeira delas. Quando o juiz vai fundamentar sua decisão de pronúncia, vocês viram no dispositivo que eu li na tela que o juiz não deve ser muito eloquente, o juiz não deve decidir, não deve se manifestar demais acerca da autoria do sujeito. Por quê? Porque se ele assim o faz, ele pratica a nulidade que a gente chama de eloquência acusatória. Lembremos-nos que a decisão de pronúncia é uma decisão que vai ser entregue na mão do jurado, e o jurado olhar, ler uma decisão prolatada por um juiz togado, que é bastante contundente contra o réu, ele já vai ficar parcial contra o réu. Então isso é causa de nulidade. O juiz deve se abster de fazer uso de expressões muito enfáticas, de ser verborrágico no momento da sentença. Beleza? Outra observação. É possível aqui, no momento da pronúncia, que haja tanto a mutatio libelli como a emendatio libelli. O que é a emendatio libelli? Emendatio libelli é quando o juiz dá uma nova definição jurídica ao fato a partir de elementos que já foram narrados desde o início na denúncia. A mutatio libelli, por outro lado, diferentemente da emendatio que eu acabei de falar, a mutatio libelli, ela já trata da necessidade de uma nova definição jurídica do fato em virtude de um fato novo que surgiu ao longo da instrução. Nesse caso, o juiz vai precisar suspender o processo ali, dar prazo, suspender o processo não, vai precisar parar o processo e dar prazo para que o Ministério Público proceda ao aditamento da denúncia, e aí o procedimento prossiga após a defesa se manifestar acerca daquele aditamento. A hipótese mais clássica que aqui nós podemos ter, as mais clássicas são as seguintes. Imaginemos que o Ministério Público denuncie alguém, vamos lá no primeiro exemplo, denuncie alguém por roubo impróprio, cidade com comarca de vara única, uma comarca de vara única. O juiz denuncia alguém por roubo impróprio, aquele que você pratica violência após a subtração. Essa violência foi praticada com um revólver, só que aí o juiz, entendendo aqueles fatos narrados, acredita que se trata de um homicídio e não propriamente de um roubo impróprio. Aí o juiz aqui vai poder proceder a emendatio libelli e, ao invés de sentenciar, ele vai poder pronunciar o sujeito e designar o julgamento lá do plenário, proceder para a segunda fase, para a preparação do julgamento, aplicando o artigo 422. Esse é o primeiro exemplo dado. O segundo exemplo dado, bem comum também. Pode ser que na denúncia o Ministério Público tenha denunciado o sujeito por homicídio simples e, ao longo aí da instrução, se descobriu, sei lá, que o sujeito morreu por veneno. Saiu ali o laudo pericial, o exame cadavérico comprovou que a causa mortis foi envenenamento por estricnina. Vai precisar fazer o quê? Se o Ministério Público denunciou por homicídio simples, homicídio praticado com emprego de veneno é qualificado, aquilo ali precisa ser inserido na denúncia, e aí o juiz vai dar um novo prazo para que o Ministério Público proceda a esse aditamento. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Olha só, continuando aqui, o que vai ter nessa decisão de pronúncia? Além da definição jurídica do fato, nós vamos ter as qualificadoras e as causas de aumento de pena. As causas de diminuição de pena não precisam aqui estar, porque são teses de defesa e vão constar quando a defesa trouxer essas teses durante o plenário. Beleza? Tranquilo? É possível aqui que o juiz proceda também à chamada desqualificação, retire uma qualificadora que o Ministério Público colocou na denúncia e resolva pronunciar por um homicídio simples. Perfeitamente possível que isso ocorra.
Quais são os efeitos da pronúncia? Essa questão de efeitos da decisão é um assunto bastante chato, eu particularmente acho. Mas vamos lá. Primeiro efeito da pronúncia é a submissão do réu ao plenário. Segundo, a pronúncia, isso cai demais em OAB primeira etapa, tá? A pronúncia, ela estabelece o teto da acusação. Ela limita a acusação em plenário. A acusação não vai poder ir além do que está na pronúncia. Isto é, se o juiz pronuncia alguém por homicídio simples, não pode o conselho de sentença condenar por homicídio qualificado, tampouco o Ministério Público trazer esse argumento de que seria homicídio qualificado. A decisão de pronúncia, além disso, pessoal, ela faz com que haja a preclusão de todas as nulidades relativas que porventura não tenham sido arguídas até então. Caso, por exemplo, aí da incompetência territorial. Além disso, efeito importantíssimo da decisão de pronúncia, tá? A decisão de pronúncia, ela vai ser uma causa interruptiva da prescrição no artigo 117, inciso 2º do Código Penal. Beleza? Tranquilo? A decisão de pronúncia, ela pode ser modificada? Pessoal, a regra é a imodificabilidade da decisão de pronúncia, mas é perfeitamente possível que essa decisão de pronúncia ela seja modificada em uma determinada situação. Quando o juiz pronuncia o sujeito e a vítima, por exemplo, está internada no hospital e posteriormente à decisão de pronúncia a vítima venha a morrer. Neste caso, é perfeitamente possível que a decisão ela venha a ser modificada. Então, tomem bastante cuidado com essa situação de circunstância superveniente. Aí, nesse caso, havendo circunstância superveniente, deve o juiz seguir o procedimento da mutatio libelli, voltando o processo para o Ministério Público e dando ao MP o prazo de 5 dias para se manifestar. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Então, terminamos aqui a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. Me alonguei bastante no vídeo, vou encerrar o vídeo por aqui e no outro vídeo eu falo sobre desaforamento, preparação para o julgamento e aí a gente fala algumas palavras rápidas sobre o plenário do júri. Beleza? Tranquilo? Vida não para, o Thales não para.